com o técnico Mano Menezes. Mano, uma pergunta de Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Anderson Martins é o primeiro reforço do Bahia sob seu comando. O que falar sobre esse jogador e o que a comissão técnica sabe sobre a atual condição física dele? Bom, Anderson foi um jogador que trabalhou comigo no Corinthians. Eu o conheço bem. Penso que o torcedor do Bahia também o conhece bem, porque é um jogador que tem passado aí por vários clubes brasileiros com um desempenho bom. Estava no São Paulo. Surgiu a oportunidade de trazê-lo por característica, por ser um jogador de bom passe, de saída, ótima antecipação, né? Um jogador técnico com muita qualidade técnica para fazer a função. A gente entendeu que deveria trazer para significar, né? Agregar valor ao nosso elenco. É um jogador que vai nos ajudar muito, tenho certeza. A condição dele é a condição para poucos dias de trabalho, já está apto a participar dos jogos. Thiago Mastroianni, da Rede Bahia, pergunta: qual a intenção em trazer jogadores acima de 30 anos nesse momento? Você detectou que está faltando experiência no time? Então, a experiência não vem obrigatoriamente com a idade, né? Temos jovens que também são experientes. A experiência se dá pela vivência, pelo aprendizado de alguns mais rápido do que outros. Mas não tenha dúvida que a gente vive um momento de retomada. E esse momento de retomada, quando se chega nessa situação, com uma série de jogos sem vencer, com uma dificuldade um pouco diferente do que aquela que se esperava, temos que ter jogadores preparados, capazes, para saber viver esse momento e transformar ele num momento melhor. Jefferson Jesus, do Portal à Tarde, após esse breve período de avaliação do elenco, além dos ajustes técnicos, ao menos quantas contratações serão feitas para a melhoria do desempenho do time? Bom, vocês não vão me ver falar em número de jogadores ou de posições antes que a gente contrate o jogador. Não tem sentido, não é inteligente. Não tem necessidade nenhuma de expormos jogadores que estão aqui, que nós entendemos que têm qualidade para estar aqui. Tá? O importante é trazermos jogadores que possam agregar, né? Que realmente tenham uma condição de elevar o nível que estamos hoje. Essa é a direção das contratações. Tá? E estamos ainda em processo de encontrar uma equipe, né? Serão necessários ainda mais alguns jogos para que cheguemos nesse ponto. Penso que o mais importante nesse momento é começar a voltar, pontuar, fazer resultado, porque isso vai dar à equipe a retomada da confiança que é necessário para depois pensarmos mais alto. Essa pergunta você acabou respondendo, de Cristiano Assis, o quanto eleva o nível do grupo, os novos contratados que estão chegando? O futebol tem sempre uma questão subjetiva, que todos sabem, né? Então, contratamos porque acreditamos que vai elevar o nível. Mas depois vamos ter que fazer isso na prática, no dia a dia, e acredito que podemos fazer, por isso que estamos indicando os nomes que estamos conseguindo fazer. E esse é um momento importante também para se entender, né? Cada vez fica mais reduzidas as opções que temos no mercado. A maioria dos jogadores jogaram 7 jogos, aqueles que a gente gostaria também de poder avaliar para trazer, e que o torcedor também gostaria de ver jogando com a camisa do Bahia, a maioria desses jogadores já estão fora das opções que temos, né? Temos sempre a questão financeira, que temos que dirigir bem, ver bem onde é que queremos chegar, porque não temos dinheiro para errar. Temos que tentar acertar, é isso que queremos fazer nessa hora. Agora uma pergunta conjunta, muita gente perguntou. Marinho Júnior, da Metrópole FM, Jairson Barão, da Rádio Celso, Oswaldo Barreto, do Resenha na Rede, Andressa Amaral, do Esporte News, Ana Neves, do Portal Mulheres em Campo, Moisés Jesus, da Rádio Vox de Candeias, Flávio Gomes e Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Esse período de 10 dias de treinamento pode trazer resultados práticos no campo, já no jogo contra o Atlético Paranaense? A torcida pode esperar mudanças já com a cara de Mano Menezes? Bom, eu penso na avaliação que fizemos aqui. O Bahia fez um jogo melhor
contra o Corinthians do que fez contra o Atlético Goianiense, né? Voltamos a competir, voltamos a estar mais agressivos em termos de posicionamento, tivemos mais personalidade para jogar quando tivemos a bola, criamos as oportunidades capazes até de nos dar um resultado melhor, mas ainda erramos num nível que não se pode errar na turma em que estamos no Campeonato Brasileiro. Então queremos consertar isso, né, diminuir os gols sofridos, essa é a ideia do primeiro momento, continuar criando e tendo mais tranquilidade para definir. Tá? Então queremos repetir coisas que fizemos contra o Corinthians e consertando as coisas que entendemos que não foram boas. Penso que para ter uma personalidade daquilo que queremos como total, ainda temos que avançar, teremos aí boas semanas para fazer isso, mas também não temos tanto tempo para ficar esperando. Eu entendo a ansiedade do torcedor e é para ele que nós temos que transmitir a confiança de que, embora tenhamos 2 jogos fora de casa, queremos ter resultados diferentes do que estamos tendo nas últimas rodadas. Sobre os jogos fora de casa, a Reginaldo Lima da Sociedade News pergunta: o Bahia já tem 8 jogos sem vencer no campeonato e amarga a vice-lanterna. O que o torcedor pode esperar do time sob o seu comando nesses 2 jogos fora de casa? Pontuar, queremos pontuar. São 2 jogos que nos permitem, mas acima de tudo, a nossa melhora de atuação é que nos faz ter um pensamento mais otimista. Tá? Sempre é difícil jogar fora de casa, né? Agora os jogos se tornaram um pouco mais neutros com a ausência do torcedor, embora o estádio do Atlético tenha uma característica própria, que é um gramado diferente, que torna também o jogo um pouco diferente, exige uma adaptação maior e temos que estar preparados para enfrentar essa dificuldade à parte, além do bom time que o Atlético tem. O jogo com o Botafogo vamos falar depois, quando chegar a hora. Também sobre os jogos fora, Nuno Krause do Jornal à Tarde, ele pergunta: o Bahia ainda não venceu neste ano fora de casa, no Brasileiro. Desde 2011, times que chegaram em sexto, o que hoje dá a vaga para a Libertadores, tiveram em média de 4 a 5 triunfos longe de seus domínios. Qual a estratégia para vencer o Atlético, tendo em vista a importância de ganhar como visitante? Bom, se formos olhar essa neutralidade dos jogos, nunca esteve tão bom, entre aspas, para o visitante fazer resultado, né? Porque o fator local no Brasil e no mundo sempre foi muito determinante para você ter mais dificuldades quando você joga fora de casa. Então, vai depender da nossa competência, da nossa capacidade. É isso que não existe tabu. Na minha opinião, não existe tabu. Quando você passa tempo sem fazer algo, é porque você não está fazendo bem, capaz de te tornar merecedor de um resultado positivo fora de casa. É isso que nós temos que fazer. Nilson Luiz, da Itapuã FM, pergunta: os primeiros dias de treinamento no clube, como você avalia a estrutura do Bahia? A estrutura do Bahia é muito boa. Temos tudo à disposição para poder trabalhar o quanto temos que trabalhar. Penso que temos que trabalhar bastante. Estamos aí elevando um pouco a carga desse trabalho. O clube todos vieram da parada, né? Logo em seguida a sucessão de jogos foi muito grande, isso prejudicou não só os outros, mas como o Bahia. Temos que ver a nossa parte. Eu acompanhei tudo desde que cheguei aqui, vi o número de jogos que o Bahia jogou, né? Jogou Copa do Nordeste, jogou Campeonato Baiano, jogou Campeonato Brasileiro, jogou Copa do Brasil, Sul-Americana. É muito jogo num curto espaço de tempo e isso dificultou muito a preparação do dia a dia. Agora podemos voltar a nos preparar melhor e isso vai fazer os jogadores crescerem individualmente e depois fazermos a equipe crescer coletivamente novamente. E a última, Matheus Miranda, da Rede Record: o que você pensa sobre o plano de retorno do público nos estádios? Bom, nós que somos do futebol, que vivemos no meio do futebol, sentimos muita falta do torcedor, né? O jogo fica muito diferente, né, para quem joga, o ambiente do jogo, sem o torcedor. Falta uma parte, talvez a parte mais importante do futebol, certamente a parte mais importante do futebol. O torcedor é para quem nós nos preparamos, é para quem jogamos, é para quem buscamos os resultados positivos, né? Ele é a razão de existir.
do trabalho todo que fazemos. Mas temos que fazer também com segurança, com responsabilidade isso. E não cabe aos clubes tomar essa decisão. Cabe aos responsáveis, às autoridades responsáveis pela saúde do país, dos municípios, dos estados. E eu penso que tão logo seja possível e seja seguro para todos e para as outras pessoas também, a gente vai voltar, né, de forma escalonada, mas temos que esperar e dependemos das pessoas responsáveis por isso.